E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer a resolução de mais um exercício dessa mini maratona que vocês fizeram no dia de hoje aí, no dia 10 de julho, ok? O exercício que eu vou fazer com vocês é esse daqui. O exercício se eles são e sobre instituição, beleza? Bom, então vamos lá, eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela com vocês e a gente já vai para a resolução desse exercício. Eu vou ler o exercício com vocês e a gente vai para a resolução. Então vamos lá. O exercício é esse que vocês estão vendo na tela aí. Igual eu disse, é o exercício se eles são e sobre instituição. Você pode encontrar ele no NEPS aí também com o ID, né, o número dele 1537. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte, vou ampliar aqui a tela um pouquinho, acho que assim fica legal. Ele diz o seguinte: em uma cidade no interior do Lizarbe, Peter, o dátilo, estava pensando em alguns valores e queria fazer algumas operações com eles para ajudar no Uberhub. Ele gostaria muito de guardar os números para que possa usar mais tarde. Para isso, ele fez um programa para armazenar esses valores. No entanto, sua amiga Lana Del Reina não ficou contente com esses valores e gostaria de alterar eles. Ela pediu a sua ajuda para que pudesse fazer essa alteração nos números. Ali está errado, mas é fazer essa alteração nos números. Aí ele diz o seguinte: o programa consiste na entrada de N elementos e a impressão dos mesmos. Após isso, poderá ser feita a alteração dos valores, um a um. Se o valor da posição for -1, o programa deverá mostrar o vetor resultante precedido da frase vetor final. E por fim, será encerrado, o programa no caso. Caso contrário, será lido o novo valor para determinada posição. Em seguida, faz-se a impressão do vetor em seu estado atual e continua-se a leitura dos valores até a condição de parada ser atingida, que no caso foi citado agora há pouco ali, que era o -1. Vamos lá. Entrada. A entrada consiste de múltiplas linhas. A primeira linha representa a quantidade n de valores que Peter armazenará. Na segunda linha estarão presentes os n valores que serão armazenados no vetor, sendo vi cada um desses elementos. Em seguida, a posição P, que conterá o valor a ser alterado, né? A posição lá, né? O valor da posição a ser alterado. Por fim, o novo valor N1, que é o novo valor que será armazenado nesse vetor. Saída. A saída consiste na apresentação do vetor atual após a entrada do vetor inicial e após a entrada do novo valor que foi armazenado. Para o caso de o programa ser encerrado, o vetor resultante deverá ser apresentado precedido da frase vetor final. Aqui tem algumas restrições, ok? Isso aqui é mais para saber o tamanho das variáveis e tal, que eu vou mostrar para vocês com o decorrer do exercício, ok? Então, quais são os tópicos que a gente vai utilizar aqui para fazer esse exercício? A gente vai utilizar função, eu vou utilizar aqui nessa resolução que eu vou fazer com vocês, então, eu vou utilizar função, vou utilizar vetor, repetição, comando de seleção, então vocês vão acompanhar isso. Aqui a gente tem alguns exemplos, então, ó, 5 aqui é a quantidade de elementos que vai ter no meu vetor, ok? Depois eu faço a entrada desses elementos no vetor. Em seguida, eu vou fazer o seguinte, depois que ele faz isso, ele vai fazer a impressão do vetor que eu digitei, né? Depois eu vou fazer o seguinte, eu digito a posição, no caso aqui eu digitei a posição 2 e coloco um novo valor para ela, que no caso aqui ele colocou 10. Então, o 10 ele vai ficar dessa forma aqui. Então, na posição 2 do meu vetor, que é a terceira posição aqui, lembrando, ó, 0, 1, 2. Então, a segunda posição do meu vetor aqui era um 3, eu coloquei um 10, ok? Em seguida, o usuário foi lá e digitou -1. O -1 ele encerra o programa, na hora que ele encerra, ele apresenta essa mensagem aí. Vetor final, 1, 2, 10, 4 e 5, ok? Então, é basicamente isso o exercício. Os outros casos de teste seguem o mesmo princípio. Bom, então vamos lá para a resolução deste exercício, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer a leitura de algumas variáveis. Vou declarar elas também. Então a primeira delas é uma que representa a quantidade de elementos que vai ter nesse meu vetor, ok? Então, declarei aqui, int QTD. Faço a leitura desse QTD. Depois disso, eu vou declarar um vetor de inteiros, que vai ser a estrutura onde eu vou armazenar os valores que eu digitar, ok? Então, um vector aí de int, eu vou dar o nome dele de vet mesmo. Beleza. Fez isso,
eu vou adicionar aqui nessa declaração aqui que eu coloquei o QTD, eu vou colocar também uma variável auxiliar, para que eu possa inserir os valores no vetor. Seguindo essa forma aqui, ó, for int i recebe 0, i menor que QTD, i mais. Feito isso, eu faço a leitura do valor que estiver digitando pelo teclado, eu faço a leitura desse valor na variável aux. E em seguida, eu faço o seguinte, vet.push _back aux. Então, eu leio o valor, coloco na variável aux e adiciono essa variável aux aí, esse valor que está na variável aux, eu adiciono ele no meu vetor vet. Beleza. Feito isso, a gente agora tem que... o usuário, vamos supor, ele digitou todos os valores do vetor, a gente tem que apresentar esse vetor. Como eu tenho que apresentar esse vetor várias vezes ao decorrer do meu código, eu vou fazer uma função para isso. Eu vou fazer uma função para isso chamada imprime vetor, ok? Onde eu vou passar nessa função o meu vetor mesmo, certo? Beleza, então eu chamei aqui a função, então eu tenho que declarar essa função. Vou declarar ela aqui em cima, então vai ser uma função do tipo void, eu não vou ter nenhum retorno, ok? O nome da função é imprime vetor. Imprime vetor. Nela eu vou receber um vetor de inteiros. Eu vou dar o nome de vet mesmo. Poderia ser qualquer outro nome, mas nesse caso aqui eu coloquei o nome de vet mesmo. Perfeito. Feito isso, a gente vai aqui fazer a impressão dele. Então, for int i recebe 0, i menor que vet.size menos 1, i mais. Mas, Gabriel, por que você colocou aqui a condição de parada, o tamanho dele menos 1? Porque entre as posições ali que eu tenho que imprimir do meu vetor, eu tenho um espaço neles, entre esses valores. Só que a última posição do meu vetor, eu não vou ter o espaço, eu tenho que saltar a linha. Então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir todas as posições, exceto a última, com um espaço entre esses valores, e a última posição do vetor, eu imprimo ela manualmente. Ok? O valor que está na última posição do vetor, eu imprimo ele manualmente. Ok? Saltando uma linha. Então aqui, ó, cout vet.eti espaço. Então aqui eu faço, eu imprimo esse valor separado com espaço. Depois disso, eu imprimo o último valor do vetor. Então vet.et aonde? Vet.size menos 1. Então aqui é a última posição do vetor, ok? E aqui eu salto uma linha que é o que o exercício está pedindo. Então toda vez que eu for ter que imprimir o valor, eu só chamo essa função aqui. Que eu tiver que imprimir o vetor, eu só chamo essa função. Perfeito. Então vamos lá? Vamos seguir. Então eu fiz a leitura dos valores do vetor e imprimi ele. Agora a gente tem que fazer aquele esqueminha lá para digitar a posição e o valor. Então vamos lá. Vou declarar aqui uma variável chamada pos. Pos. E uma variável chamada num. Ok? A variável pos vai armazenar o valor da posição, que eu quero alterar o valor. E o num vai ser o novo valor que eu vou colocar para aquela determinada posição. Certo? Depois disso aqui... Oxe, hoje está difícil para escrever. Mas depois disso, eu vou fazer um loop infinito, porque a minha condição de parada vai ser na hora que o usuário digitar uma posição que é menos 1. Então eu vou verificar isso dentro da minha repetição. Enquanto essa condição não for atingida, eu vou rodar essa repetição. Ok? Então, por isso que eu estou declarando esse loop infinito. Então, o while1 aqui, beleza. Então eu vou fazer a leitura do pos. E após isso, eu vou verificar o seguinte. Se o meu pos for igual a menos 1, o que ele tem que fazer? Ele tem que imprimir a mensagem vetor final e dar um espaço, 2 pontos, espaço. E é isso, ok? E em seguida, ele imprime o vetor. Então, na hora que ele for imprimir o vetor, eu chamo o vetor. Então, imprime vetor, onde eu vou passar o vet. Ok? Beleza, então. Agora, se essa condição aqui, se o meu pos não for menos 1, eu vou continuar, eu vou fazer a leitura do valor que vai ficar naquela posição e imprimo o vetor novamente. Então, se não, eu vou fazer o seguinte. Sem num,
ok? Faça a leitura do valor. Eu vou fazer o seguinte, vet na posição I recebe num. Opa, perdão, não é na posição I não, é na posição pos. Na posição pos, beleza? Então, o vetor na posição pos que eu digitei antes, ele vai receber o valor que eu acabei de digitar. Feito isso, eu vou colocar para imprimir o vetor, ok? É basicamente isso, pessoal. Vamos executar aqui, vamos testar com os casos de teste do NEPS e vamos executar aqui. Compilando o código, perfeito. Vamos testar aqui, ó. 5, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, então ele fez a impressão do vetor, igual a gente estava querendo, aqui, ó. Perfeito. Agora, a gente tem que digitar o valor da posição e o novo valor que vai ficar lá. Então, o novo valor que vai ficar lá é o 10, ele imprimiu o vetor para a gente, perfeito. E agora eu digito menos 1. O menos 1, ele para. Opa, tem um detalhezinho aqui, ó. Ele imprimiu o vetor final, imprimiu o vetor final aqui, só que ele não parou. Como que eu faço para parar? Break. Ou seja, esse comando aqui, ele vai parar esse loop infinito. Ele para esse loop infinito e como não tem nada depois desse while, ele finaliza o programa. Vamos testar novamente? 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois 10. Opa, foi mal. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Posição 2, eu vou colocar o valor 10. E depois eu coloco menos 1. Então, olha só. É isso que o exercício estava pedindo, ó. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Posição 2, valor 10. Imprimiu o vetor. Digitei menos 1 que está aqui. Ele imprimiu o vetor final. 1, 2, 10, 4 e 5. Ok? Por desencargo de consciência, vamos testar os outros casos, né? Fazer os outros casos de teste aqui. Então, o próximo é esse aqui, ó. O vetor ele vai ter uma posição. Esse valor que vai estar nesse vetor é o 10. Aí na posição 0, eu vou colocar o valor 5. Ok? Ele imprimiu para mim o 5, igual está aqui. Coloco o menos 1 e ele mostra para mim, vetor final 5. Vamos para o último caso de teste que temos aqui. Vamos lá. Então, esse vetor aqui ele vai ter duas posições. Os valores que estão lá é 10 e menos 10 e 10. Na posição 1, ó, ele já fez a impressão ali bonitinho, perfeito. Então, na posição 1 do vetor, eu vou colocar o valor 0. Beleza, imprimiu, certo? E na posição 0 do vetor, eu vou colocar o valor 0. E ele vai ficar o vetor 0, 0. Se eu digitar agora menos 1, que é o valor para a posição, ele vai falar para mim o vetor final 0 e 0. Ok? Então, essa é a resolução do exercício, perfeito? Então, o exercício que era este daqui, ó. Exercício se eles são e sobre instituição. Beleza? Então eu vou voltar aqui para a tela para vocês. Só lembrando, a gente tem aqui a resolução dos outros exercícios que tiveram nessa mini maratona. É só acessar o canal, se inscreva aí, deixa o joinha que ajuda a gente bastante. E é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.